E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar a nossa análise da prova de Direito Administrativo da PGE Paraíba, tá? Dessa vez para tratar da questão número 22 da prova. Vamos lá. Conforme Carvalho Filho, pode-se conceituar órgão público como o compartimento na estrutura estatal a que são cometidas funções determinadas, sendo integradas por agentes que, quando as executam, manifestam a própria vontade do Estado. Primeiro ponto que eu considero relevante para tratar contigo aqui, questão até um pouquinho ali de estratégia de estudos, nem tanto aqui na questão. Olha só, eles começam citando Carvalho Filho, um doutrinador clássico, muito bom inclusive, o livro dele é ótimo, eu uso como referência para preparar a aula em vários momentos. Só que você, na verdade, não precisa conhecer esse conceito do Carvalho Filho para acertar a questão, tá? Eles colocam tudo isso daqui só para, sei lá, dar um certo peso para a questão, mas você não precisava conhecer isso. É o que geralmente acontece com doutrina clássica em concurso, tá? Embora seja comum citar os nomes dos autores, dificilmente você tem que ter lido o próprio autor clássico para acertar a questão, tá? Em regra, as partes doutrinárias mais importantes dos doutrinadores clássicos, aquelas pessoas que escrevem para concurso já colocam nas obras delas como citação, tá? Então você não precisa ler a Maria Silvia Zanella de Pietro ou o Carvalho Filho para acertar questões que citam eles nas provas, ok? Vamos lá. E por que você não precisava sequer ler esse primeiro parágrafo? Claro que na hora da prova você não vai saber disso, né? Mas, olha só, o conceito moderno de órgão público é dado pela. Só o que você precisa saber aqui é qual é o conceito moderno de órgão público, ou seja, qual é a teoria que embasa o que nós entendemos hoje sobre órgão público. E esse o que nós entendemos hoje, meu amigo, ele já tem uns 100 anos aproximadamente, tá? É bem antigo, ainda assim é chamado de conceito moderno, porque não veio nenhum novo para superar. E aí, olha só, quem é? É a teoria do mandato, teoria do agente público, teoria da representação, teoria do consentimento ou teoria do órgão. E aí, leve isso contigo para sempre em direito administrativo, tá? A teoria que embasa o funcionamento da administração pública e dos órgãos públicos é a teoria do órgão ou teoria da imputação volitiva, tá? Por que imputação volitiva? Esse é um nome estranho, né? É imputação porque nós imputamos, ou seja, nós colocamos para a pessoa jurídica, para o ente federativo, a vontade do órgão. Por isso que é imputação volitiva. Volitiva vem de vontade, tá? Então é como se a vontade do agente público fosse a própria vontade do órgão, que é a própria vontade daquela entidade administrativa. Essa é a teoria que nós usamos hoje para justificar a existência dos órgãos públicos e por que determinados agentes podem falar em nome do Estado em determinadas situações, tá? Olha só, colocar aqui, esse trecho aqui eu tirei da videoaula do nosso curso extensivo. Tá lá, ó. Qual teoria explica a existência dos órgãos públicos? É a teoria da imputação volitiva ou teoria do órgão, que é aceita pela unanimidade dos doutrinadores atuais. Esse é um caso raro em que você, de fato, pode falar com segurança unanimidade, tá? Se tem algum doutrinador aí que nos últimos 20 ou 30 anos falou que essa teoria não é aceita no Brasil, eu não li esse cara, eu nunca vi, tá? Eu acredito que não existe. Esse daqui é um caso em que realmente podemos falar que é uma unanimidade atual, a aceitação da teoria da imputação volitiva. Esta teoria sustenta que o agente público atua em nome do Estado, titularizando um órgão público, que é um conjunto de competências, de modo que o comportamento do agente no exercício da função pública é juridicamente atribuído e imputado ao Estado. Por isso que, quando um policial prende alguém, é o próprio Estado prendendo alguém ali, tá? Por isso que, quando o procurador do Estado ele vai participar de uma audiência, disse, né, que o Estado ele não está ali representado, ele está ali presentado, porque naquele momento o procurador do Estado é o próprio Estado ali naquela audiência judicial, ok? Então,
Por isso, é a teoria da imputação volitiva que aceitamos no direito brasileiro. E aí um aspecto que você não precisava saber para acertar essa questão, tá? Só interessante, é essa teoria que vai justificar toda a noção atual que temos de responsabilidade civil do Estado, tá? É por isso que quando o policial, ele atira em alguém, e por alguma infelicidade ele comete um dano a alguém, esse alguém não vai processar o agente policial, ele vai processar o Estado que esse policial faz parte, tá? Justamente porque naquele momento, aquele agente policial, ele é o próprio órgão público, ele é o próprio poder público ali em ação. Isso fundamenta, ajuda ali a justificar toda a nossa ideia de responsabilidade civil do Estado objetiva. Ok? E por isso que a ação de regresso, essa é sempre subjetiva. Por quê? Porque o Estado responde perante os particulares objetivamente, mas para cobrar do seu agente público, aí é só se o agente público tiver pessoalmente falhado naquele caso, por culpa ou por dolo. Ok? Mas fecha esse parênteses, esse daí é só para você pegar um pouquinho de noção dos fundamentos ali da responsabilidade civil do Estado. O que interessa para acertar essa questão, só o que você precisava saber é que no Brasil nós adotamos a teoria do órgão, beleza? E aí olha só, na PGM Caruaru 2018, nem era prova CESP, uma prova FCC, mas veja como os assuntos são recorrentes, né? Os órgãos públicos são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais, até essa vírgula aqui está perfeito, através de seus agentes, ok? Cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertencem. Perfeito, é isso mesmo. A atuação do agente é imputada à pessoa jurídica, por quê? Porque nós adotamos a teoria da imputação volitiva ou teoria do órgão. Corretíssima essa assertiva. Beleza? Com isso concluímos a análise de mais uma questão aqui no nosso canal. É isso aí e vamos juntos.